possa ler a palavra de Deus também, amém? Quem não tem Bíblia, os irmãos da igreja emprestam a Bíblia e senta do lado de outro, só para nós fazermos a leitura da palavra de Deus nesta noite. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Quem encontrou, fala um amém aí para mim, por favor. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus nesta noite, que está escrito assim: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu a Jesus assim: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta manifestação do milagre, do poder de Deus, por uma vida, e eu creio também que Deus vai manifestar um milagre na sua vida nesta noite. Aleluia. Pai, querido e amado, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Ministra aos nossos corações, estamos aqui alegres, Senhor, com muito contentamento no nosso coração, porque a tua presença é real, é verdadeira aqui no nosso meio, e agora está a tua palavra aberta, lida. Espírito de Deus, ministra a cada coração nesta noite. Nós oramos e já te agradecemos pela preciosidade da tua palavra, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Por favor, tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, uma história muito interessante, engraçada, que eu estava lendo esses dias, falando de um homem, não é, que ele vivia em uma cidade pequena do interior, e ele teve um sonho. O sonho dele era comprar um carro novo. Eita, coisa boa, né? Aquele carro cheirando novo, que coisa maravilhosa. Aquele homem foi então comprar um carro novinho. E aí, irmão Ayrton e amados irmãos, a cidade era uma cidade pequenina, uma cidade que tinha as ruas, as avenidas ainda de cascalho, né, de terra. E aquele homem tinha o prazer de entrar dentro do carro e começar a acelerar o carrão, não é? E passar naquela estrada de terra e ver aquele poeirão subindo, fazer um poeirão. E ele pensar no coração: oh, maravilha, né? Comprei o meu carro, meu sonho, e agora, né, eu estou curtindo com o meu carro. E ele acelerava e corria com aquele carro naquelas estradas, vendo aquela poeira subir, até que, quando ele estava em uma determinada altura do seu andar, do seu passear, curtindo o seu carro, vinha um outro carro e emparelhou do lado do seu carro, e era uma mulher. E ele falou: eu vou pegar um racha com essa mulher aqui para ver que o meu carro tem mais potência que o dela, não é? Meu carro é um carrão potente, e ela não vai me passar. E ele acelerava, a mulher acelerava, ele acelerava, a mulher acelerava. E aí ele começou a ficar nervoso, porque a mulher começou a competir com ele. Ele começou a ficar nervoso. Até que então a mulher abaixou ali o vidro do carro dela. Ele falou: o que essa mulher está querendo, né? Será que ela vai querer me dizer alguma coisa? Ele foi e abaixou o vidro do carro dele também. E ele dirigindo e olhando para o lado, até que a mulher deu um grito: o porco! Aí ele achou que a mulher estava xingando ele de porco.
E aí ele irou, deu aquela ira no coração e ele falou assim, essa mulher só pode ser uma vaca. Aí começou a xingar, porco e vaca. Ela xingava, o porco, ela falava o porco, né? E ele não entendia e xingava a mulher, sua vaca, né? E aí, amados, ele naquela distração e acelerava mais e ela falava o porco, ele, vaca, não é? Xingando a mulher, até que tinha uma curva e naquela curva tinha alguns buracos e no dia anterior havia chovido. E aí saiu daquela propriedade que justamente naquela curva tinha algumas criações que ficavam soltas e entrou um porco bem gordo e grande no meio daquela pista, no meio daquela estrada e deitou naquela poça de lama e ele estava. Ou seja, a mulher gritava o porco porque na frente deles tinha um porco, para tomar cuidado com o porco, mas o homem não estava prestando atenção, não estava olhando para frente e ele pensava que a mulher estava xingando, não é ele, e xingava ela de vaca enquanto ela estava divertindo, até que o carro foi e naquela curva onde tinha a poça e o porco estava, o carro daquele homem displicente bateu naquele porco, matou o porco e foi e bateu naquela cerca, né, danificando o carro, e a mulher foi devagarzinho, desviou daquele acidente e continuou indo embora. Ou seja, não é? Ele não viu o pior que estava acontecendo. E aqui quando nós estamos vindo para a palavra de Deus, justamente está nos mostrando uma situação como este homem de cegueira. Só que a situação desta cegueira deste homem levava ele a viver uma vida muito deplorável. A Bíblia fala que Jesus entrou em Jericó, que era uma cidade, e ali os discípulos dele seguiam a ele com uma grande multidão. Este texto aqui, se nós formos caracterizá-lo, colocá-lo na situação e no tempo que Jesus viveu de 3 anos de ministério, este texto se encaixa naquele último ano do ministério de Jesus. E ele entra em Jericó. Quando ele entra em Jericó, ele dá-se naquele caminho que ele passava. Segundo o texto de Mateus, capítulo de número 20, Mateus 20, de 29 a 34, como também Lucas 18, versículo 35 a 43, fala desta mesma passagem, desta mesma história. Só que em Mateus nos mostra um detalhe que aqui em Marcos não tem. Lá fala que estava sentado à beira 2 cegos. Estava ali Bartimeu, filho de Timeu, e um outro cego também. E os 2 gritaram a Jesus, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles achavam que Jesus não iria responder e continuavam clamando e gritando, até que Jesus parou e mandou chamá-los. E realizou este milagre maravilhoso que foi ter curado as vistas destes 2 cegos. Só que aqui em particular, o que mais me chama a atenção é deste cego aqui, irmãos. E se nós formos olhar quem era este homem, primeiro, nós olhamos para o quadro físico dele e percebemos que ele era um cego que pedia o quê? Esmolas. Ele estava sentado à beira de um caminho muito importante que entrava em Jericó e que pedia esmolas. E a Bíblia aqui fala que ele possuía uma capa. Que capa era essa? Que protegia ele do vento, que protegia ele do sol, porque ele passava todo dia naquele lugar. Quem sabe também, aqui o texto não me fala, mas que vem na minha mente, que pelo fato dele viver uma vida tão deplorável, uma vida de mendigar, este homem poderia viver ali 24 horas, dormindo naquele lugar, acordando naquele lugar, mendigando, esmolando, esperando que alguém jogasse uma moeda, desse um denário, não é? Ou desse um pedaço de pão, um copo de água para ele. Quem sabe esse homem vivia naquele lugar, aonde ele estava a mendigar. Mas o que me chama a atenção também da vida deste homem é que a Bíblia, no original grego aqui, fala que ele chamava Bartimeu. Isso quer dizer que vem de um radical, que é a palavra bar e a palavra timeu. Preste bastante atenção. A palavra bar quer dizer filho de. E a palavra timeu está falando que ele é filho de um homem que chamava Timeu.
Então nos dá a entender que o nome dele não era Bartimeu. Ou seja, se você não me conhecer, e conhecer um exemplo, meu pai que chama Osmar, não é? Minha mãe que chama Marilene, se você não souber do meu nome, você vai falar assim, olha, o filho de Osmar, ou o filho da Marilene. E aí quando juntava a palavra Bar com Timeu, dava que o nome que estavam atribuindo, chamando aquele rapaz pelo fato de não saber o nome dele, era que ele era o filho de um homem que chamava Timeu. Eles falavam, segundo, eu creio que a tradição, no lugar onde eu pesquisei, não me fala muito bem, mas lá estava escrito, falando deste rapaz que era filho de Timeu, que Timeu era um general do exército israelita que estava na cidade de Betel, e que ele era um general muito bem sucedido, que ganhava guerras, que ele tinha muitas propriedades, e um dia ele veio a jubilar-se, ou seja, ficou velho, aposentou e começou a viver do soldo do seu trabalho como general. Mas depois de algum tempo, segundo o que os estudiosos, aonde eu pesquisei que fala, que este homem chamado Timeu, que era aposentado, ele vivia muito bem. Só que quando veio então no período o Império Romano conquistando tudo, dominando tudo, e dominou também as províncias de Israel, este homem chamado Timeu liderou várias sedições que estavam movendo em direção ao Império Romano para tentar novamente libertar Israel. Ou seja, ele estava como um revolucionário, ele estava contra o Império Romano. E por causa disso que nós sabemos que naquela época as pessoas morriam na morte de cruz. Eles falam, segundo a história de Timeu, que pelo fato dele ir contra o Império Romano, Timeu foi morto, crucificado, porque ele estava contra o Império Romano. Preste atenção nisso, para você poder entender o porquê que esse rapaz estava cego. E ainda mais, ele estava sem os olhos. E aí, amados irmãos, sabe o que o Império Romano fazia? Eles crucificavam a pessoa, e se eles encontrassem algum filho, algum parente deste homem que era contra eles, eles pegavam e mutilavam os seus filhos. E aí deixavam sequelas físicas, para que quando a pessoa, vamos dizer aqui, não é? Que passava naquele lugar onde estava o descendente daquele que foi contra eles, que morreu, e visse a mutilação, alguma parte do olho, do corpo que foi de Bartimeu, que arrancaram os olhos, eles falavam, as pessoas iam pensar, está vendo ali, o que aconteceu com este filho é por consequência deste homem, o que aconteceu com o pai, veio sobre a consequência do filho. E aí, amados irmãos, quando as pessoas passavam e olhavam o filho de Timeu, que era Bartimeu, eles lembravam não só que ele estava sofrendo como filho, mas lembrava que o pai também sofreu, porque aquele filho estava sofrendo como consequência. Eu te pergunto e faço você entender comigo aqui agora, será que existiam motivos que poderiam fazer Bartimeu desistir de estar e de viver ali naquele lugar? É claro que existiam muitos motivos, vou te falar pelo menos 3, que poderiam fazer com que Bartimeu desistisse de viver, que desistisse de existir, que desistisse de prosseguir na caminhada da sua vida. Primeiro, é que ele poderia se revoltar por causa da situação da cegueira, quando ele, não é, que olhava para o seu companheiro, ou melhor, que tocava no seu companheiro que estava do seu lado, que era cego também, ele poderia tocar no rosto, mas ele tocava no rosto e percebia que tinha os 2 globos oculares, mas quando ele tocava em si, ele lembrava, o meu companheiro é cego como eu, mas o meu companheiro, ele tem olhos, ele tem o globo ocular e eu não tenho, por causa do meu pai, por causa da situação que a minha família viveu. Ele poderia desistir, revoltado dentro de si, da situação que ele vivia como cego. Segundo, ele poderia, não é, desistir e ser uma pessoa isolada, colocando-se num estado de autopiedade e falar assim, eu sou miserável, eu sou cego mesmo, eu sou pobre, eu não tenho mais, não é? Porque o Império Romano, ele tomou a aposentadoria do pai, o filho estava pobre agora, porque ele era um revolto contra o Império Romano, tomou todas as fazendas e o filho estava pobre sem nada. Então ele poderia se isolar, podia ser um motivo, e começar a entrar num estado de autocomiseração, ou seja, um estado de revolta interna por falar, o meu pai era rico, mas agora eu não tenho nada, eu sou miserável, e se isolar da situação e da sociedade.
Terceiro motivo que poderia fazer Bartimeu desistir de viver é o motivo de sentir-se pior do que o cego que estava do seu lado, do que o colega que estava do seu lado. Mas, amados irmãos, eu peguei uma expressão que uma pessoa esses dias disse, e eu coloquei algumas palavrinhas falando sobre a cegueira, e você vai entender que existem cegueiras muito piores do que a cegueira humana, do que a cegueira dos olhos físicos. A expressão é que é pior o cego, ou melhor, o pior cego é aquele que enxerga com seus próprios olhos, mas não quer usá-los para ver. Esse é muito pior do que o cego que nasce por nascença, ou do que a pessoa que talvez tenha um câncer, que acontece algum problema e ela não pode enxergar. Sabia que existem pessoas que estão vivendo em cegueira espiritual? Eles têm os seus olhos, estão vendo tudo, mas não querem enxergar a realidade daquilo que está ao seu derredor. Por isso que nesta noite, olhando para este texto, eu gostaria que você fizesse do tema desta mensagem a expressão da sua vida e dissesse para Jesus a seguinte expressão de tema: Senhor, eu preciso ver, aleluia, porque tem muitos que têm os olhos, mas não estão enxergando e precisam fazer esta oração: Senhor, eu preciso ver. Primeiro lugar, o que nós precisamos ver? Primeiro, eu preciso ver quem eu sou. Você precisa ver quem você é, meu amado, meu querido e querida irmã. E preste atenção numa coisa: antes de Jesus entrar em cena na nossa vida, eu e você precisamos de entender que em certas horas da nossa vida, antes de enxergar, somos cegos espirituais, aleluia. Na verdade, irmãos, a própria Bíblia nos fala, quando eu olho para mim, para eu enxergar quem eu sou, em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existem pessoas que não se acham que são pecadores. Se você perguntar: pastor, o senhor é um pecador? Eu sou um pecador, irmãos, mas eu não estou na qualidade daquele que pratica o pecado, porque eu olhei para mim, reconheci que eu sou um pecador, e eu creio que o meu Jesus, quando apareceu para mim, tem poder de me curar de toda a cegueira espiritual que eu andava sem Ele na minha vida. Exaltado seja o nome do Senhor. O pecado, irmão, infelizmente, causou uma cegueira espiritual no ser humano. Isaías 53, quando fala do povo de Israel que estava sem ver o que eles estavam fazendo, Isaías fala no capítulo 43, no versículo 8, escuta bem a seguinte palavra, 43, 8, Isaías diz: trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Porque aqui, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai perceber que Isaías está profetizando para o povo: consertem as vossas vidas, voltem-se para Deus, sirvam ao Senhor. Mas o povo não estava nem aí para o profeta, chamando ele de falso profeta, perseguindo a ele, achando que a maneira que eles estavam vivendo, assim como eles enxergavam, cegos, mas estavam vendo, mas estavam cegos espiritualmente falando. Eles então, o Senhor levantou o profeta Isaías para falar que eles estavam vendo, mas estavam na posição de cego. E aí, diz a Bíblia, que nós, quando estudamos o contexto, não é, do profeta Isaías, Israel foi levado cativo para o cativeiro babilônico e ficou 70 anos sofrendo como escravos ali do rei da Babilônia. Então, irmãos, o pecado, infelizmente, causa uma cegueira na pessoa para não perceber a maneira que ele vive, para não perceber o que ele está vendo ao seu derredor que está o prejudicando. E o profeta nos adverte que este povo precisa de ir para a presença de Deus, porque tem olhos, mas não estão vendo, tem ouvidos, mas não estão escutando. Isaías 59 também fala uma expressão do mesmo profeta, no versículo de número 10, ele diz assim: apalpamos as paredes como cego, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros
e somos então considerados como mortos. Então o povo estava assim, olha, pegando na parede, tinha a luz iluminando o natural, e eles não estavam espiritualmente percebendo o que estava acontecendo. Estava palpando a parede, mas estavam como cegos. Por quê, irmão? Porque o Senhor precisa de abrir a visão espiritual do homem, precisa de abrir a nossa visão espiritual, para compreendermos o plano que Deus tem para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém nesta noite. Segundo aos Coríntios 4:4 está falando que o príncipe deste século, falando de Satanás, o príncipe deste século está agindo, cegando o entendimento das pessoas, para que não vejam o esplendor da glória do Filho de Deus manifesto em Cristo Jesus. Irmão, a igreja está pregando, nós estamos advertindo, temos a Bíblia Sagrada para conhecermos o plano de Deus para a nossa vida, mas infelizmente muitas pessoas estão cegas, não querem ver as suas vidas, não querem compreender quem eles são, não querem ver as bênçãos de Deus. Mas nesta noite eu tenho uma boa notícia: assim como Deus curou a visão de Bartimeu, Ele pode curar a sua visão espiritual, te libertar, para que você veja coisas maravilhosas que poderão acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga amém nesta noite, aleluia. O que eu devo reconhecer? Que eu preciso ver em Deus. O que eu devo reconhecer e preciso ver em Deus? Primeiro, João capítulo 8, versículo 12, Jesus virando para aqueles que seguiam a eles, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais como cego em trevas, mas verá que eu sou a luz do caminho, aleluia. Jesus é a luz, irmãos. Jesus, quando Ele aparece para nós, como apareceu para o cego, Ele começa a iluminar o nosso caminho, Ele começa a abrir porta onde não tem porta, Ele começa a te fazer enxergar coisas que você não enxerga na sua vida. Sabe para quê? Para melhorar a sua vida. Quem compreende isso, diga amém nesta noite, aleluia. Olha aqui que João capítulo 11 também vai falar. Eu falei de João 8, versículo 12, mas o evangelho de João capítulo de número 11, quando Jesus fala uma expressão aqui que as pessoas que seguiram a Ele não estavam entendendo, mas Ele nos faz entender nesta noite. Eu vou te explicar o que Jesus queria dizer, porque eles perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor está falando em parábola, o que o Senhor quer nos ensinar nisso aí? E Jesus não explicou nada para eles, mas hoje nós podemos entender. Jesus, Ele quer falar nesse texto que eu vou acabar de ler, no capítulo 11, versículo 9 e 10, que nós devemos andar na luz, para perceber o que está acontecendo, para nós não cairmos na condenação. Jesus disse assim, escuta bem, respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Jesus disse: e quando anda de noite, que tropeça, pois ele não tem luz. Jesus está falando assim, olha, que é preciso para nós não ficar andando na escuridão da nossa vida espiritual. Jesus não quer que ninguém caminhe, na maneira de dizer, na sua vida, na caminhada da vida, e não perceba o que está acontecendo com ele. Mas Jesus quer que você, meu amado irmão, ande na luz, para que as trevas não venham fazer você ser condenado, porque Ele mesmo disse que Ele é a luz para iluminar o seu caminho. Amém, aleluia. Volto a dizer: Senhor, eu quero ver. Por quê? Porque eu quero ver quem eu sou. Você precisa de ver quem você é. E a Bíblia fala: todos nós somos pecadores, e se somos pecadores, precisamos de luz para enxergar a nossa vida. Não adianta você falar: pastor, eu estou enxergando muito bem. Tá não, meu irmão, não está enxergando muito bem não, porque visão espiritual, só Jesus quando entra na nossa vida pode nos dar, porque Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem anda nele não andará mais em trevas, mas sim terá a luz do mundo. Amém? Quem está entendendo essa mensagem, diga amém nesta noite. Compreenda quem você é. Todos somos pecadores, mas nós precisamos ser curados da cegueira e perceber quem nós somos, e carentes de enxergar uma nova visão na nossa frente. Segunda coisa, vamos dizer para Deus: Senhor, eu quero ver. Para quê? Segundo lugar, eu quero ver para entender o que Ele é para mim, o que Deus é para mim. Irmãos,
Deus diz a palavra em João capítulo 1, se você for para João aqui no capítulo 1, versículo 1 e o 14, está dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse versículo aqui fala do próprio Deus que estava sentado lá no seu trono, e Deus saiu do trono e veio a este mundo e tornou-se homem. Por que Deus tornou-se homem? Para mostrar para você a glória dele, para revelar para você quem ele é. Ele veio no meio dos homens, tornando-se homem, para poder mostrar para você quem ele é. Aleluia! E no versículo 14 está dizendo, o Verbo, está falando de Jesus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, se nós estamos andando cegos e percebemos quem nós somos, agora Deus tornou-se homem para revelar para você a glória, para falar para você quem Ele é. E a Bíblia nos mostra que Deus é soberano. O que é essa palavra soberano, pastor? A palavra soberano fala que Deus tem todo o poder na sua mão. Então Deus tornou o homem para falar assim: humanidade, eu quero mostrar quem eu sou para vocês. Eu quero que vocês vejam com seus olhos espirituais, não humanos, quem eu sou para vocês. E ele veio como Jesus, como filho, ele veio como homem, para mostrar quem ele é para nós. Deus tornou-se homem, que privilégio maravilhoso que eu e você temos. Voltando para o texto, diz a Bíblia que Bartimeu, versículo 47, ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, eu falei para vocês em João 1 e 14, que Deus tornou-se homem para mostrar para nós, para que nós pudéssemos ver que Ele é todo poderoso. E aqui, o Deus que tornou homem, Jesus, apresentou-se para Bartimeu. Ou seja, amados irmãos, nós podemos ver algumas coisas interessantes nesse versículo 47, estava dizendo que Bartimeu ouviu falar quem era Jesus. Ele era cego de olho, irmão, ele não podia enxergar nos olhos, mas Bartimeu tinha uma percepção interna, a alma dele podia ouvir, porque ali passavam muitas pessoas e sempre estavam conversando, falando da vida delas, falando do que estava acontecendo na cidade, e Bartimeu estava percebendo tudo o que acontecia na vida da cidade, na vida das pessoas. Quem passava por ali comentando, dialogando sobre um assunto pessoal ou sobre a notícia da cidade, Bartimeu estava ouvindo. A alma de Bartimeu estava aberta para ouvir todas as notícias da cidade. Por isso que aqui fala que Bartimeu, ouvindo falar que era Jesus, ele já tinha um conhecimento, porque ele sabia das notícias da cidade. Ele começou a falar, ele tinha o conhecimento de quem era Jesus, e começou a dizer: Jesus, filho de Davi. Irmão, o que significa ser filho de Davi? Eu venho a dizer para você mais uma vez o tema aqui da segunda divisão. Precisamos pedir a Deus: Senhor, me mostra para que eu possa conhecer quem é. Irmão, tem pessoa que fala assim: Jesus é filho de Davi, mas ele não sabe o que significa o poder desta expressão filho de Davi. Irmãos, quando nós escutamos falar que Jesus é filho de Davi, nós percebemos que Jesus era uma pessoa separada por Deus, ungida por Deus, para vir, porque Davi, para o povo judeu, Davi era o homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que diz a expressão bíblica e profética, que viria um que sentaria no trono de Davi, que seria igual a ele, e que governaria para sempre o povo. Então o povo tinha uma expectativa: olha, vai nascer um do trono de Davi, da família de Davi, que vai causar uma revolução, e nós vamos ser livres, nós vamos poder ver a glória de Deus. Então o povo tinha uma expectativa, a expectativa qual era? O Messias vai vir, o filho que vai nascer do trono de Davi vai vir. E aonde ele estava? Estava ali na frente de Bartimeu, estava ali para revelar quem realmente Deus era para a vida de Bartimeu. E aí Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi. A palavra Jesus quer dizer Salvador, irmão.
A palavra Messias, falando de Jesus, quer dizer que o Messias é o ungido de Deus, o separado por Deus. Por isso que Bartimeu começou a clamar: Jesus, eu sei quem tu és, eu não posso te ver, mas eu escuto falar quem o Senhor é. O Senhor é filho de Davi, o Senhor tem uma herança para mim, o Senhor tem uma solução para a minha vida. E nesta noite eu quero dizer para você, Jesus quer que você conheça que Ele é o filho de Davi, aleluia. E aí, meus queridos e amados irmãos, a expressão fala que ele começou a clamar: tem misericórdia de mim. E aí a palavra fala que eles gritavam, repreendiam: cala a boca, cego, ele não pode te escutar, ele não pode vir até você. Jesus parou e diz a Bíblia que Jesus mandou chamar o cego. Outra coisa interessante que eu vejo, irmão, se Jesus é Deus, porque Ele é Deus, e se Ele quer que nós venhamos ver quem Ele é, se revelar para nós, irmãos, eu disse que Jesus é soberano, não é verdade? Aqui no começo desta passagem, e eu vou fazer você entender por que Ele é soberano, porque diz a expressão do capítulo 20 de Mateus, versículo 34, que quando Jesus fala assim, parou todo mundo, parou os discípulos e falou: vai chamá-lo, chama ele lá e traz ele para cá. Diz que ele largou da capa, e a expressão de Jesus era, diz o texto, que Jesus moveu dentro de si de compaixão. Soberania, irmão, é a expressão do que Deus é. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de graça. Sabe por que você está vivo, meu irmão, e eu estou aqui pisando o pé nesta igreja? Porque o meu Deus é soberano, porque o meu Deus tem misericórdia, porque o meu Deus tem graça, e Ele quer me revelar quem Ele é, para mudar a minha vida, e para mudar a sua vida nesta noite também. Quem crê nisso, diga glória a Deus nesta noite, aleluia. Jesus moveu-se, Ele é soberano, e quis mostrar para Bartimeu que no coração dele, aleluia, estava cheio de compaixão por Bartimeu, porque senão, pelo contrário, será que a soberania de Deus é só para poder punir o ser humano? Não, a soberania de Deus é para poder mover em direção do ser humano e abençoar ele, aleluia. E diz lá que Jesus estava movido de compaixão e tocou onde estavam os olhos de Bartimeu. E o que Jesus perguntou para ele antes de tocá-lo? Diz a Bíblia, pela fé, que Jesus perguntou para Bartimeu, e que teve fé Bartimeu, e perguntou a seguinte expressão: que queres que eu te faça? Aleluia. O que você quer que eu te faça? E Bartimeu falou: eu quero ver, Rabi, eu quero enxergar, Rabi. Jesus falou com ele: vai-te, homem, e seja feito conforme a tua fé. Diz que imediatamente aquele homem levantou, os olhos começaram a enxergar, e uma coisa tão interessante que nós podemos ver, que estava dentro dele, que causava cegueira, e que agora ele via, que quando ele levantou e começou a ver, ele não apertou a mão de Jesus assim: obrigado, Jesus, virou as costas para Jesus, foi embora, não. Ele agarrou em Jesus. Jesus começou a caminhar e ele seguia Jesus, ele foi caminhando atrás de Jesus, ele foi servindo a Jesus, ele foi adorando a Jesus, ele tornou um seguidor, um discípulo de Jesus. Meu irmão, o que Deus quer fazer na tua vida não é só te curar, não é só te abençoar, não é só te prosperar. Jesus quer que você tenha uma visão clara do que Ele é, para que você possa segui-lo, adorando, servindo a Ele por aquilo que Ele é, para com a sua vida também, e para com a sua vida eterna também. Quem entende isso, diga amém nesta noite, aleluia. Como eu posso ver Jesus? Então, a pergunta que eu te faço, para terminar: como que eu posso ver Jesus entrando em minha vida e o que Ele tem para mim? Primeiro, no texto está dizendo que eu posso responder a pergunta de Jesus. Ele vai perguntar para você: o que você quer que eu te faça? E aí, no seu coração, eu não posso ler o teu coração. Ninguém aqui pode ler o coração de ninguém. Eu não posso falar assim, se eu chegar e perguntar para você: irmã missionária Arley, o que você quer que Jesus te faça? Ela fica um pouquinho em silêncio. Eu posso até deduzir: olha, ela pode querer que Jesus abençoe ela abrindo uma porta de trabalho, um exemplo, que Jesus cure ela de alguma enfermidade. Então eu posso começar a deduzir, não é, situações que a minha pergunta causou nela e que a resposta vai vir. Mas Jesus, por já conhecer a intenção do seu e meu coração, Ele quer que você, o que eu posso ver?
ou melhor, como eu posso ver Jesus entrando em minha vida e o que Ele tem para mim? Respondendo a pergunta. Mas saiba, nesta noite, entenda uma coisa, responder a pergunta de maneira objetiva para você. Porque você pode falar assim como o contrário de Bartimeu. Bartimeu foi bem objetivo, porque ele queria ver para que depois dentro dele mudasse o interior dele também. Você pode falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim. Jesus, eu quero que você me dê um casamento. Jesus pode fazer tudo isso. Mas eu quero te dar um conselho aqui nesta noite. Saiba responder algo que possa ser duradouro na sua vida. Porque se você receber um exemplo, o material, e aonde vai ficar o espiritual na sua vida? Saiba dar boa resposta para Jesus. Saiba dar uma resposta coerente para Jesus. Segunda coisa que eu posso compreender, que está no versículo de número 52. Ele respondeu: Senhor, Rabi, eu quero ver. E o 52 disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Segunda coisa que eu percebo, irmão, abra o seu coração. E abrindo o seu coração, exercite a sua fé. Porque que está dizendo? Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Houve uma expressão de abertura do coração e de exercitar a sua fé para ver o milagre acontecendo. E aí, quando ele abriu o coração e trouxe uma mudança para a vida de Bartimeu, a primeira expressão que ele teve quando ele tinha os olhos para poder enxergar foi começar a ver o caminho, que ele podia seguir a Jesus, que ele podia andar atrás de Jesus. Bartimeu foi esperto, porque ele não pediu as riquezas do pai, ele não lembrou que poderia falar: Senhor, eu quero a riqueza que meu pai, aleluia, perdeu. E Jesus podia até dar para ele. Então tá, vou te fazer próspero. Mas e os olhos, irmãos? E a vida espiritual mudada nesta noite? Saiba pedir a Jesus aquilo que vai trazer esperança para a sua alma, aquilo que vai mudar a sua alma, porque tenha certeza de uma coisa: quando nós seguimos a Jesus e temos a nossa visão restaurada, você pode estar desempregado, mas você sabe ficar firme esperando. Agora, preste atenção numa coisa: quando não tem Jesus na nossa vida, quando não estamos seguindo a Jesus, quando nós não temos a esperança de Jesus se revelar para nós, irmão, você pode ter trabalho, mas vai ficar aí atribulado na sua vida, porque algo dentro da sua alma está faltando. É a cegueira espiritual que muitos têm andado e não tem visto a glória e quem Ele realmente é na presença do Pai. A minha intenção nesta noite é que você possa ver Jesus entrando e completando a sua vida, porque Jesus nessa noite veio para ser a luz na sua vida, para iluminar o seu caminho, para te transformar, para te fazer um seguidor dele, para te fazer um servo obediente, um servo amoroso, um servo obediente, um servo bem-sucedido para a honra e para a glória do seu nome. A minha pergunta nesta noite é: você quer pedir o Senhor para você enxergar o que está faltando na sua vida? Ora comigo, se colocando de pé nesta noite, porque Deus tem poder de mudar a direção da sua vida, trazer solução para você. Talvez você está enxergando como homem, mas está um cego espiritualmente. E a Bíblia fala que quando, escuta bem, os fariseus chegaram para Jesus, começaram a acusar Jesus. Eles falaram assim: Jesus, olha, os teus discípulos no dia de sábado não lavam a mão para comer. Eles começaram a guardar a tradução. Jesus falou com eles: olha, eu quero só falar uma coisa para vocês. Vocês estão como cegos. Aí eles levaram um choque, não é? Porque eles estavam cegos, não vendo a graça de Deus, não vendo a solução de Deus, estavam querendo incriminar homens pelo fato de não lavar a mão, mas pelo fato, não é, de querer incriminar a Jesus e não vivendo segundo a vontade de Deus. Eles falaram: olha, vocês são como cego, estão cegos, querendo guiar outros cegos, e quando vocês são cegos, querendo guiar outros cegos, o final do cego com outro cego é o buraco, é o abismo. Irmão, talvez você pode estar vivendo isso nesta noite. Você está enxergando,
Mas o pior cego é aquele que tem olhos e não quer enxergar quem ele é e o que Deus representa na vida dele. Jesus quer mudar a sua vida aqui nesta noite. Jesus quer mudar a sua sorte nesta noite. Jesus quer mudar a sua vida aqui nesta noite. Jesus quer mudar a tua casa aqui nesta noite. Não adianta você achar, meu irmão, que os teus olhos você vê riquezas, maravilhas, grandeza para a sua vida. A maior grandeza para a tua vida, primeiro, busque a Deus e o seu reino, e todas as coisas vão ser acrescentadas para você, aleluia. Se você abrir os teus olhos para Deus e reconhecer que você depende dele, pode ter certeza de uma coisa: você vai ser restaurado como Bartimeu foi restaurado, não só da visão humana, mas da visão espiritual, e teve prazer em seguir a Jesus na sua caminhada. Se você quer ser restaurado na tua visão espiritual, põe a mão no seu coração e agora, meu irmão, começa a pedir a Deus: Deus, me mostra o que está me tornando cego, o que está me atrapalhando de ver a grandeza do Senhor, que está me atrapalhando de ver quem eu sou, que está atrapalhando de ver meu futuro, que está atrapalhando de eu ver quem o Senhor é, a tua grandeza, as tuas maravilhas. E eu quero orar por você agora para nós terminarmos, e eu quero profetizar que Deus vai mudar a sua vida, o seu futuro esta semana, para que você possa ter Jesus no seu coração e na frente da tua visão, porque Jesus é a luz para iluminar o teu caminho. Põe a mão no seu coração e agora, e ora comigo. Você precisa de ver Jesus, meu irmão. A saída está em Jesus, a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens, aleluia. Jesus tem coisas boas para fazer na sua vida. Reconheça que Jesus é Senhor hoje, que Jesus é soberano, que Jesus é Salvador. Ele vai mudar a sua vida. Põe a mão no seu coração e agora, querido e amado Pai, é no nome de Jesus agora que nós fazemos esta oração neste culto, nesta noite, Senhor, aleluia. Nós queremos dizer: Senhor, eu quero ver quem eu sou, Senhor, eu quero ver quem o Senhor é, porque Deus, quando eu ver quem o Senhor é, quem eu sou, Deus, o Senhor vai me perguntar o que eu quero que o Senhor faça por mim. O Senhor vai, Deus, bater na porta do meu coração, e se eu tiver fé, o Senhor vai mudar a minha vida, para que eu possa te seguir, ser ricamente abençoado, não só na glória, mas aqui também nesta terra. Meu Deus, se tem gente inteligente aqui nesta noite, está dizendo para ti: meu Deus, me mostra quem tu és, meu Deus, me mostra quem eu sou, me mostra que eu sou frágil, me mostra que eu sou um pecador, me mostra que eu preciso da tua graça, me mostra que eu preciso de misericórdia nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, muda esta vida, faça ele enxergar. Fala com Jesus aí agora: meu Deus, me mostra, Senhor, me mostra o que eu preciso ver, me mostra, meu Deus, as tuas riquezas, me mostra a tua glória, me mostra as tuas maravilhas. Meu irmão, eu quero profetizar. Põe a mão agora sobre a tua cabeça agora. Põe a mão aí sobre a tua cabeça neste minuto. Põe agora e creia. Põe agora e creia que Deus vai começar a mostrar para você o que está de errado na sua vida. Deus vai começar a mostrar para você o que está de errado no teu